Sérgio Busquets foi um dos pilares da equipe do Barcelona de Pep Guardiola, assim como Guardiola tinha sido no Barcelona de Johan Cruyff. O que pouca gente reconhece, no entanto, é que Sérgio Busquets é mais do que um jogador. Ele é um símbolo de ruptura entre o futebol jogado pelo instinto e o jogo pensado com a cabeça. A partir dele, o volante deixou de ser apenas quem destrói e passou a ser quem pensa o jogo. E é por isso que, depois de Busquets, o papel do volante no futebol nunca mais foi o mesmo. No ataque, na fase ofensiva do Barcelona, o Sérgio Busquets atuava como uma conexão, como uma ligação entre o ataque e a defesa. Por que ele funcionava como essa ligação? Porque se você for ver o campo, a formação 4-3-3, você percebe que tem 5 jogadores aqui na parte defensiva e 5 jogadores de ataque, formando assim, fazendo com que o volante, o jogador aqui central do meio de campo, seja a ligação, seja o meio do time, seja aquele ponto de intersecção entre essas duas fases, esses dois hemisférios do time. Bom, o Sérgio Busquets, ele além disso, além desse conceito de que ele é o centro do campo, o centro do time, ele é também dono dessa região central, desse corredor central aqui do meio de campo, certo? Esses são os dois conceitos centrais, os dois conceitos principais de um volante, como o Sérgio Busquets, que joga de forma parecida, que joga com esse estilo de jogo de construtor, de construir uma jogada para o seu time. Bom, uma das funções desse volante, que o Sérgio Busquets fazia no Barcelona, é seguir a pressão. Então, quando o adversário pressiona, aqui eu vou fazer um exemplo na lateral. Imagine que a bola está aqui, certo? E o adversário está pressionando o time, pressionando seu time. Dessa forma, com alguns jogadores assim. Beleza. Se o volante ficar nessa função, nessa posição aqui, e o adversário está aqui pressionando, talvez ele fique muito longe dessa bola, certo? E não consiga receber essa bola, não consiga ser uma opção de passe para esse jogador que está aqui sob pressão. Então, o que ele faz? Ele vem e segue essa pressão. Então, se esse jogador salta, ele vem atrás dele e abre essa linha de passe, fica no meio desses dois jogadores, abrindo essa linha de passe para esse jogador tocar aqui para ele conseguir virar e já partir para o ataque. O que acontece, se ele vem muito perto? Se ele vem muito perto assim, ele não se torna uma linha de passe. Na verdade, ele está bloqueando esse caminho aqui pro companheiro, O companheiro não consegue fazer nada se ele tocar para ele, porque assim que a bola vem para ele, já tem um jogador aqui que vai roubar a bola e já partir para o ataque. Então, ele tem que seguir a pressão, mas se manter o máximo possível dentro desse corredor central aqui, de forma que ele se torne uma opção de passe realmente e consiga fazer essa ligação até o ataque, certo? Aqui
Temos um outro exemplo também, quando é uma pressão central, né? Então, vamos fazer um 4-2-3-1 aqui, que o adversário está pressionando. Então, se a bola vem aqui para o zagueiro, esse cara salta, e daí esse aqui, ele segue essa pressão, de forma que ele fique aqui, mais ou menos, ou aqui. Aqui no caso dele, o seu companheiro está virado para cá, porque daí ele toca para cá, e ele já recebe a bola aqui. Agora, se ele está virado de frente aqui para o lance, aí você tem que ficar, aí o volante, né? O ideal é o volante ficar aqui mais atrás desse lado, porque daí um meio de campo baixa, a bola vem aqui para ele e ele faz uma dinâmica de terceiro homem com o volante e consegue já sair jogando, conectando o ataque com a defesa, ou melhor, a defesa com o ataque. Outro aspecto, né, que o Busquets era muito bom no Barcelona e que volantes com esse mesmo estilo de jogo devem ter é a capacidade de ditar o ritmo de jogo. Então, vamos supor que o adversário defenda aqui em um 4-4-2, certo? O adversário defendendo em um 4-4-2 e você atacando em um 4-3-3. Quando o volante recebe a bola e já solta rápido, né? Então, ele recebe a bola, tem um jogador aqui atrás dele, ele não consegue avançar e por isso que ele volta para o zagueiro, entende? É como se ele estivesse passando a mensagem de que por aqui não dá para seguir, por aqui ele não consegue virar o corpo e seguir o jogo. Então, ele vem e toca curto, de uma forma lenta, para passar essa mensagem para os outros jogadores de que ele não está livre, de que ele não consegue sair jogando nessa situação. Por isso que ele pede a bola, já recua, sinalizando isso. Agora, quando você está numa fase mais ofensiva do jogo, em que você tem uma situação assim, ele vem e aparece aqui como uma opção, certo? E daí ele vem, toca lentamente, atrai o marcador, certo? Abre essa opção, esse outro jogador recebe, devolve de novo, atrai esse cara, aí vai atraindo a defesa do adversário para esse lado do campo, certo? Ele recebe a bola de novo, está sob pressão, toca a bola de novo, esse cara volta, aí ele abre um pouco mais, entra no corredor central, e daí, quando ele recebe essa bola, ele sabe que é o momento de acelerar o jogo, ele sabe que é o momento de tocar para algum jogador aqui da frente, certo? Por que que ele sabe isso? Porque ele está livre e ele está no corredor central, fazendo com que ele tenha essa liberdade de tocar para um atacante que baixa, como um falso 9, ou ele toca para o camisa 10 que aparece aqui, livre também, e consegue fazer algum lance, ou ele mesmo carrega a bola e consegue fazer um passe, alguma coisa assim. Então, isso que o Sérgio Busquets fazia muito bem no Barcelona. Seguia a pressão, certo?
Então a pressão está aqui, ele segue a pressão, mas permanece no campo, no corredor central, certo? E também ter essa capacidade de diminuir ou acelerar o ritmo do jogo de acordo com a situação ali do adversário, né? De acordo com a defesa do adversário, com a pressão do adversário, com a organização do adversário e assim por diante. Assim como num jogo de futebol, você tem a capacidade de diminuir ou acelerar o seu desenvolvimento como especialista no esporte. Por isso, criei uma comunidade no Patreon, baseada em te entregar conteúdos táticos exclusivos que te permitem entender o jogo de verdade, e não apenas decorar estruturas pré-definidas e chamar de tática. Acesse o primeiro link da descrição e comece a enxergar o futebol como um treinador de verdade. Continuando aqui agora na fase defensiva, o que o Guardiola pregava no Barcelona, né? Principalmente com o Sérgio Busquets, que ditava o ritmo de jogo. Ele passava a ideia para os jogadores de que se o adversário não pode ter a bola, eles não conseguem fazer gols, certo? Então, o time trabalhava para manter a posse como uma forma de defesa. Isso fazia com que o Busquets, mais uma vez, se tornasse peça-chave do time, porque ele era o ponto central da equipe, certo? O coração do time, e ele precisava fazer com que essa bola girasse de um lado para o outro, ou diminuísse o ritmo e segurasse, né, o resultado mais do time do Barcelona. Então ele, sempre que podia, aparecia, tocava a bola e aparecia como uma opção aqui atrás da pressão do adversário. Ele sempre acelerava ou desacelerava o jogo de acordo com a necessidade. Se o adversário tivesse mais recuado aqui, ele poderia fazer esse papel de girar a bola de um lado para o outro, e assim ele ia conduzindo o adversário, chegando cada vez mais perto do gol deles, obviamente. E aí temos também a função defensiva dele, certo? Então, vamos supor que o Barcelona estava assim, posicionado dessa forma aqui no campo do adversário, certo? E daí, eles perdiam a bola aqui na parte ofensiva. O papel do Sérgio Busquets era saltar justamente em algum desses dois jogadores, ou se o time tivesse um meia, aqui por exemplo, saltar nesse meia e bloquear essa opção de passe, fazendo com que os jogadores contra-pressionassem assim que perdessem a bola, e contra-pressionassem o adversário assim que perdessem a bola, e forçasse eles a darem um chutão lá para frente, de forma que eles não conseguissem sair dessa pressão do time. Veja nessa situação aqui, por exemplo, que esse jogador ele não tem nenhuma opção de passe. Ele não pode tocar aqui, não pode tocar lá, não pode tocar aqui pro outro lado. Então, ou ele recua pro goleiro, ou, que é mais arriscado, né? Ou ele dá um chutão lá pra frente e vê se esse cara aqui consegue brigar, consegue resolver alguma coisa. Então, esse era o papel do Busquets. Buscar esse jogador que poderia ser uma opção pro adversário e saltar nele, se antecipar, de forma que ele impedisse essa linha de passe aqui entre esse jogador que recuperou a bola e algum desses jogadores de ataque, meio campo, meio atacante, dependendo dependendo da formação do adversário. Aí temos também aqui, por último, a função do Busquets, uma saída de bola, uma pressão convencional do time do Guardiola. Então vamos imaginar que o time pressionasse em 4-3-3 também, né?
com os dois meio-campistas com a linha de 4 aqui atrás, os meio-campistas nos volantes do adversário, o atacante pressionando esses 3 jogadores aqui, né, o goleiro mais os 2 zagueiros de forma simultânea, né, dependendo do lado. Então o atacante ele partia, se a bola viesse aqui, ele partia assim, bloqueando essas 2 opções de passe e forçando o adversário só jogar para frente, certo? E o time ficava posicionado dessa forma. Quando a bola vinha para o lado, né, que era a intenção justamente do atacante pressionar assim, vindo aqui, cortando essa linha de passe, de voltar a bola, né, de recuar a bola, quando isso acontecia, o adversário já ficava sem opções aqui, porque tá todo mundo encaixado, todo mundo marcando, né, individualmente, e daí ele não tem muito o que fazer. Porém, esse jogador ele provavelmente vinha aqui para tentar criar uma superioridade a mais, né, para tentar criar uma linha de passe aqui a mais, para tentar sair jogando. E daí era esse o papel do Busquets, vigiar, né, essa linha, vigiar essa posição aqui do campo, de forma que ele perceba que esse jogador está indo para lá para se tornar uma opção de passe, e ele se antecipe aqui nesse lance, se antecipe nessa jogada e consiga pegar essa bola, certo? E consiga bloquear essa opção de passe, fazendo com que o adversário tenha que dar um chutão, tenha que, lançar para o atacante, jogar lá para o outro lado, que daria tempo para o time se recompor um pouco, né? Ou simplesmente entregar a bola para o time do Barcelona, que já retornava e já partia para o jogo, com o Busquets aqui também sendo uma opção de passe aqui nessa saída de bola mais adiantada. Essas eram as funções defensivas do Busquets: manter a posse de bola como forma de defesa, certo? Se antecipar ao adversário, ao atacante adversário, quando estava contra-pressionando, né? Então, quando perdia a bola aqui no ataque, ele se antecipava em relação ao adversário, e também se antecipar aqui quando o time estava pressionando alto no campo do adversário, fazendo com que ele bloqueasse essa linha de passe, que possivelmente, né, se tornaria perigosa, já que se esse jogador recebe aqui, ele tem tempo para girar e já sair no contra-ataque com uma vantagem cinética aqui do adversário, correndo, né, contra a linha defensiva. Sérgio Busquets não foi apenas um volante, ele foi o molde de toda uma nova era. Jogadores como Zubimendi e Rodri são ecos de um estilo que ele consolidou, o do volante que pensa antes de tocar, que lê todo o jogo antes de correr. Depois dele, o futebol aprendeu a pensar diferente, e algo semelhante começa a surgir agora, no Bayern de Company, uma equipe que parece jogar com um cérebro coletivo. Clique nesse vídeo e descubra todas as nuances táticas do maior ataque da Europa. Muito obrigado por assistir. Falou!